Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Hoje eu quero trazer uma análise completamente diferente para vocês, que é a análise desse violão, que é o violão Benson. Quero agradecer já de cara a Pro Shows e também a marca Benson, que me mandaram esse violão e o outro que está escondidinho ali atrás, que eu vou fazer outro vídeo para poder analisar também o outro violão. Eu vou deixar aqui no card para vocês poderem ver essa outra análise, tá bom? Eu vou fazer uma análise falando um pouquinho sobre os materiais que foram usados para fazer esse violão. Vou tocar um pouquinho para vocês ouvirem e depois eu vou ligar também aqui no meu amplificador, no meu Fishman, para vocês ouvirem um pouquinho do som amplificado. Por quê? Porque ele também, olha só que legal, também é elétrico. Então é um violão que, se você está procurando um violão para tocar na sua casa e também plugar em algum lugar, ligar em algum lugar, é um violão muito legal. Eu vou deixar para vocês aqui no vídeo, aqui do lado, uma ficha técnica do violão, mas ó, tem uma etiquetinha muito legal que vem junto com o violão, tá bom? E eu vou ler o que está escrito nessa etiqueta, que é basicamente o que você vai ver aqui no vídeo, tá legal? Olha só, esse violão é da marca Benson e é da série Genesis, tá? Como é feito e do que é feito? Primeiro, deixa eu falar do modelo, né? O modelo dele é o GC100EN, tá legal? Ele é um formato clássico, né? Vocês podem ver aqui que legal, ó. Bem acabado. Depois a gente vai falar um pouquinho do acabamento. Olha só para vocês verem. As tarraxas também bem bonitas. Vou colocar um pouquinho perto da câmera para vocês perceberem aí. Aí deu uma focada. E também aqui no acabamento da marca aqui no headstock. Tá legal? Então é um violão modelo clássico, né? Para quem está acostumado a tocar esse modelo, é muito legal. Aqui também nessa ficha técnica, eles dizem o seguinte, que o formato do braço é o formato em C, né? Para quem já é guitarrista acostumado, aí violonista, esse shape aqui do desenho do braço, olha só que legal, ó. Esse shape aqui é um formato em C, tá? Onde você apoia o seu dedo aqui, ó, tá vendo? Existem alguns formatos diferentes, tá? De instrumentos, tem alguns instrumentos que são mais abaulados aqui, né? Tem aqui mais massa aqui, né? Na madeira, esse é uma madeira cortada nesse formato e fica bem confortável, tá? Para você colocar o dedo, ó. Bem confortável. Eu gosto bastante desse modelo do braço em formato C, tá legal? Deixa eu ler a ficha técnica para vocês, vai aparecer aí. Olha só, então ele é um modelo clássico, cordas de nylon, tá? O tampo dele é em Stika Spruce, que é esse tampo aqui que você está vendo, tá? Para quem não está acostumado ainda com esses nomes, esse aqui é o tampo dele, tá? Que mais? As laterais e o fundo, são de natô, tá? Essas laterais aqui e o fundo, ok? São essas madeiras. O braço é em mahogany, tá? A gente já mostrou o braço aqui. A escala, essa escala aqui, ela é em technical wood, não é ébano, né? Ela é technical wood. E os trastes, ó, os trastes são em alpaca, tá? A ponte também é bem legal, que acho que o nome aqui, não sei se você lê isso aqui, é um Chicley Wood, deve ser isso aí. O nut e o saddle é em ABS, e ele tem esse pré-ampli, que é o BS4. Vou colocar uma fotinha para vocês aqui do pré-ampli, tá? Ele tem controle de baixo, médio, agudo, presença, tem o note, tem o phase, o volume, afinador, cromático e display digital. Olha que bonitinho que é o afinador. Vou mostrar para vocês aqui. Vou tocar e vai aparecer ali, ó. Exatamente ali, ó. Focou legal. Estão vendo? É bem preciso até o afinador, tá? Eu gostei bastante. Fácil, rápido. Tem alguns violões, pelo menos antigamente, que você ia afinar esses violões e dava muito trabalho, né? Você ligava o afinador do violão e ia olhar, tal. Ele não era muito preciso.
Mas esse material eu achei bem legal, na verdade a precisão aqui do digital achei bem bacana, tá? Então você consegue afinar tranquilamente o teu violão, tá? O display é muito legal para quem está tocando também num palco, tá mais escuro, consegue enxergar super legal. E é bem preciso, isso é uma evolução bacana, porque quem é um pouquinho mais antigo aí das guitarras, dos violões, lembra que os afinadores não eram lá aquelas coisas, né? Quando começaram a incorporar esses elementos. Então aqui você tem um espaçozinho para você colocar a bateria 9 volts. Tá aqui, ó, alimentação, ó, a bateria 9 volts, tá certo? Você coloca aqui e encaixa. Você encaixa aqui exatamente onde tem aqui o símbolo e o nome da marca, tá bom? Aqui é o displayzinho que eu já mostrei para vocês e tem os controles que a gente já vai ver. Em termos de aparência, eu fiquei até bem impressionado, assim, porque eu gostei demais, achei bonita a roseta dele também aqui, né, ó, para quem não sabe, a roseta, esse desenho bem bacana, bem bonito. Achei o acabamento bacana, as laterais também muito bonitas, ó. Tá certo? O fundo, muito legal, as madeiras bacanas, respondem super bem, tá? E aqui você tem esse desenho do braço que eu falei que é no shape C. Como é que seria o som dele? Vou deixar um pouquinho mais próximo do microfone e depois eu vou ligar para vocês aqui no amplificador, tá? Me diz aí o que você está achando do som. Olha só, a impressão que eu tenho tocando o violão aqui, ele não tem aquele volume que você está acostumado num violão de luthier, por exemplo, né? Para quem toca música erudita, está acostumado com os violões mais premium, que são feitos por luthier, essa não é a proposta desse instrumento, essa proposta mais acústica ou 100% acústica. Então você tem diferenças no som, mas tocando aqui, né, dessa forma acústica, eu fiquei bem impressionado com o som. Por quê? Porque eu já peguei vários violões na faixa de preço desse violão e eu não senti muito som ou senti uma qualidade do som das madeiras e etc. não muito legal, tá? Então eu acho que pela proposta que ele tem, tá? Pela proposta, ele tem um bom som acústico. E violões que são eletroacústicos, eles têm que fazer esse tempero, entre aspas, né? Ele tem que ter um som acústico bacana, que você possa tocar em casa, né? Ou dedilhando, ou batendo, né? Tem que ter esse tempero entre o acústico, o volume também e, obviamente, como ele é elétrico, tem que ter uma boa elétrica também, tem que ter uma boa construção. Eu acho que a gente consegue com esse violão aqui esse resultado nessa faixa de preço, tá? Você vai colocar aí para mim o que você está achando da parte acústica desse violão, tá? Muito bem. Vamos tocar um pouquinho mais para cima para você sentir, ó. Uma das coisas que eu olho bastante no instrumento é se o instrumento ele é mentiroso. O que é isso? Para quem não está acostumado. De repente você toca um instrumento aqui, ele afina, né? Ok, você sente uma afinação e tal. Mas você pega esse mesmo instrumento e vai tocar numa região mais próxima do final do braço, né? Mais próximo da 12ª casa, e você sente que esse instrumento mente, né? Bastante. Então o que a gente faz?
a gente toca ele em várias posições. Ó, vou dar mais uma afinadinha para a gente sentir como ele está indo. Como se trata de um instrumento novo e as cordas novas, ele tende a sair um pouquinho da afinação. Mas a experiência com o afinador é bem legal. Eu gostei, acho que você vai gostar também bastante. Ó. Então você vê que ele é um instrumento com uma afinação bacana, bem definida, né? Você pega alguns instrumentos e vai tocar nessa região e você já não tem a mesma afinação, né? Você tem uma afinação mais sofrida. Às vezes não é tão preciso. Ok? Então é isso. Esse violão acústico, dessa forma, eu acho que é um violão que você consegue tocar muito bem aí em casa, tocar aí com os amigos e numa sessão aí que você vai fazer mais acústica para você ter em casa, é muito bom. Só que agora a gente vai ver como que ele funciona com a elétrica, né? Com a parte elétrica ligada, a gente vai ouvir aqui no amplificador e também eu quero que você comente aí o que você achou da parte elétrica. Então vamos lá ligar. Muito bem, ligadinho aqui o violão, eu estou usando aqui um Fishman, que é um mini, que é o Loudbox, o meu Loudbox Mini, um Fishman, um ampli que eu acho muito legal para violão, e deixei ele tudo com as regulagens no meio, tá? De médio, grave e agudo. Então ele está tudo ali, meio-dia, todas elas na mesma posição. E eu vou mexer um pouquinho aqui na parte elétrica para você poder desfrutar um pouquinho do som e me contar aí depois o que você achou, tá? Então aqui é o seguinte, eu vou mexer um pouco no agudo, nos extremos do agudo. Eu vou tirar todo o agudo primeiro, ok? Colocar o agudo no meio. E agora eu vou colocar o agudo no limite. Ok? Dá uma diferença legal, né? Vou voltar para o meio agora e vou fazer a mesma coisa com o médio. Vou deixar o médio zeradão. Ok? Colocar o médio no meio. E agora vou tuchar tudo que dá aqui no médio, ó. Podem ver, ó. Tá? Voltar no meio aqui o médio. Legal, vamos fazer a mesma coisa com o note aqui, ó. Primeiro vou zerar totalmente esse botão do note. Agora no meio. E no máximo. Ok? Outra coisa que ele tem aqui... Não, vamos falar um pouquinho do agudo, né? Vamos botar a presença. Faltou presença, né? O botão de presença aqui. Vou zerar primeiro. No meio, para você ver. E máximo do presença, ó. Dá uma diferença bacana. Estou trabalhando com o volume... Não está no meio, tá? O volume está bem baixinho, porque eu deixei no ampli ali também, numa posição não muito alta. E o grave, vamos ver o gravezão, ó. Tirei, sem nada de grave, grave no meio. Vamos colocar tudo do grave agora. Tá? Voltando o grave aqui para o meio. Tem um botãozinho super legal que é esse o botãozinho de fase, né? O phase aqui, ó. Vou tocar com ele pressionado agora, ó. Tirar e vamos tocar sem. Obviamente que essas regulagens aqui é muito do gosto do músico. E pode ser que você tenha também no seu amplificador mais efeitos que você queira usar no amplificador. Você pode ter efeitos na sua pedaleira, nos seus pedais. E você pode usar do jeito que você quer, tá? Outra coisa legal para falar desse sisteminha elétrico aqui. O sistema elétrico é o BS4. Ele tem aqui um indicador da bateria. Então se a bateria está falhando, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Aí, achei aqui. Ele tem aqui um visorzinho, no visor ele tem um indicador ali
da bateria. Deixa eu ver se vai focar legal. Tcharam, 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 focou legal. Tá vendo ali? Bem no meio, branquinho, pequenininho. Se tua bateria tiver com pouca vida, vai aparecer ali, tá? Vejam só, é bem acabado, você vê o sistema é bem incorporado aqui na madeira, você não vê nenhuma falha de acabamento. Por que você está falando isso, Rafa? Porque eu já toquei muitos violões de todo tipo que você possa imaginar e de faixas de preços diferentes. E às vezes você pega alguns violões, né, e olha o acabamento do violão, principalmente aqui na inserção dessa parte elétrica, você vê até falhas de acabamento aqui, saindo um pedacinho de madeira ou saindo alguma coisa de plástico e tal, e você não tem isso no violão Benson, tá? Outra coisa que eu achei bem bonita, deixa eu ver se consigo mostrar aqui na lateral. Olha só que bonitas que são as tarraxas, olha só. Bem acabadas, né? Com aquela pegada bacana de tarraxa premium. Eles fizeram bem legal, né? A gente sabe que essas tarraxas premium são caríssimas e eles fizeram alguma coisa aqui muito próxima àquelas tarraxas que a gente tem naqueles violões assim de luthier ou violões que são uma faixa de preço bem elevada, tá? O som dele basicamente regulado de uma maneira mais neutra, né? Uma maneira não tão exagerada nos controles, soa dessa forma, tá? Vou colocar só um pouquinho aqui mais de agudo para ver se fica um pouquinho mais interessante. Ó, já abriu um pouquinho mais, né? Tá? Soa bem legal. Eu não deixei nada de reverb aqui, não mexi no amplificador para vocês sentirem, mas você pode colocar um pouquinho mais de reverb, pode colocar os efeitos que você gosta, né? Imagino com uns efeitos bacanas, né? Um reverbzinho, um chorus, essas coisas dão uma cara bem legal. Então você pode usar um pouquinho de delay e tal, principalmente para quem toca violão e canta. É um violão bem confortável para você colocar ele, né, empunhar, fazer a empunhadura do violão. É um violão muito bacana para você sentir ele, o braço, o conforto do corpo, a sonoridade, coisas bem legais que eu achei nesse violão. Já comentei com vocês, mas eu quero reforçar o acabamento, ok? O acabamento achei bem bacana, os elementos do acabamento, né, os itens aqui do acabamento são bem instalados, você vê que as tarraxas estão bem encaixadas, bem bonitas, muito bonitas as tarraxas, né? Às vezes você pega aí tarraxas em violões que são extremamente fracas e também no acabamento não é bem bonito. A parte elétrica com a parte acústica funcionando num equilíbrio bem bacana, tá? Gostei mesmo, achei bem legal. Acho que quem adquirir esse violão nessa faixa de preço, tá? Eu vou deixar aqui para vocês a referência e todos os links relacionados a Benson, tá bom? E aí vocês vão poder ir direto na loja deles comprar. Eu acho que é uma boa compra. Por quê? Porque hoje em dia você tem muitos violões competindo nesse segmento de entrada e um pouco mais. Eu não diria que seria um violão de entrada, eu diria que seria um violão para algumas pessoas que já tocam, ou se você quer começar bem, porque às vezes você compra um instrumento muito barato, às vezes eletroacústico, e o instrumento não funciona nem elétrico, não funciona bem, e também não funciona e não tem um som agradável e também com uma afinação boa na parte acústica. Então você fica na mão na parte acústica e fica na mão na parte elétrica. Acho que é uma boa compra, porque é um violão que eu mesmo gosto de usar, não só no estúdio, mas ao vivo. Acho que ele é um violão que tem bastante coisa para entregar para quem for adquirir, tá? Então eu vou deixar todos os links aqui para vocês seguirem a Benson, Benson, eu brinco que é o Benson, não é o George Benson, é o Benson, tá aqui, ó. Muito legal, ó. Difícil mostrar aqui, achei. Muito legal, inclusive o acabamento é bem legal, né, da marca.
Você pode seguir lá e também clicar no link que eu vou deixar, caso você queira adquirir este violão, tá bom? Vou deixar também aqui na descrição o link da análise do outro violão que tem aqui, para quem não sabe, né, aquele cutaway, aquele cortezinho aqui, né? Ele tem acesso a essa região, então você consegue acessar essa região, né? Para quem toca música pop, assim, eu gosto de acessar bastante essa região. Então o outro modelo já é diferente dele. Me conta aqui o que você achou da aparência, do som, do que você achou da pegada desse violão. Recomendo que você vá na loja, vá testar, porque é um instrumento bem bonito. Você vê que é um instrumento bem acabado, bem legal. Vale a pena você comprar, colocar um bagzão bem bacana. E olha só, a parte elétrica, realmente eu achei que não fosse produzir um resultado ou o sistema elétrico não fosse responder tão bem quanto respondeu. Não só aqui, né, mas em PA ou amplificação em outros lugares que eu já liguei, tá bom? Achei que vale a pena, compensa. Você está querendo um violão um pouquinho melhor do que às vezes você vê, um violão que custa um pouco menos, eu vou entrar nesse e tal. Acho que vale a pena você considerar o Benson, que é o modelinho que eu estou falando aqui, que é o clássico. Vou falar de novo o modelo, hein? GC100EN, tá bom? Tá aqui na etiqueta bonitinha e eu faço o seguinte, te convido já para clicar para ver a próxima análise do Benson, mas que tem aqui um cortezinho, né? Esse cutaway, para você poder acessar essa região. Já é um outro modelo, já é uma outra proposta de violão. Tá bom? Então, ó, abraço Pro Shows, abraço Benson, abraço meu amigo João e um abraço para vocês todos aqui do canal e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau!